Boa tarde, estamos aqui para mais uma formação, onde estamos no curso Consagração na Mariologia, no tema número 5, Ato de Consagração e Itinerário dos Consagrados. Tema número 5, Ato de Consagração e Itinerário dos Consagrados. Então sejam todos muito bem-vindos, sou a formadora Valéria, estou aqui com você para mais esta formação. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos agora rezar o Salmo 102 do Saltério à Virgem Maria de São Boaventura. Que minha alma seja abençoada pela Mãe de Jesus Cristo e que tudo que há dentro de mim glorifique seu nome. Que eu nunca me esqueça dos benefícios da Senhora, nem de sua graça e consolação. Pois por sua graça os pecados são perdoados e por sua misericórdia as doenças são curadas. Abençoe-na, poderes celestes, glorifiquem-na, coro de apóstolos e profetas. Abençoem-na, ó mar e todas as nações. Cantem hinos a ela, habitantes do paraíso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nos perdoem, tivemos um probleminha, mas já estamos de volta. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Doce coração de Maria, seja a nossa salvação. Então sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar um pouquinho sobre o ato de consagração e o itinerário dos consagrados. O ato de consagração à bem-aventurada Virgem Maria não pode ser improvisado. É um ato tão denso de compromisso vital que exige amadurecimento e preparação. E a comunidade deve desempenhar papel específico. Vejamos os primeiros passos, a decisão pessoal e o itinerário de vida consequente do ato de consagração. Então, a igreja, ela já diz que a consagração mariana, ela não pode ser feita de qualquer jeito, né? Como nós temos visto aí muitas pessoas fazendo, muitas pessoas aí fazendo a consagração por conta própria, sem ter um direcionamento espiritual, sem passar por uma formação adequada, né? Então a igreja diz que a consagração mariana, ela não pode ser feita de forma improvisada, ou seja, de improviso. É um ato denso de compromisso vital. A igreja diz que a consagração mariana, ela é um ato de compromisso para a vida. Por isso, não pode ser feita de qualquer forma. Então, não caia na ilusão de que se pode fazer a consagração mariana de qualquer jeito. Amém? É preciso amadurecimento e preparação. Então, para que se possa fazer a consagração mariana, a pessoa precisa estar amadurecida na sua ideia. Ela precisa ter sido formada de forma correta, de forma adequada, no molde que a igreja ela pede para que a consagração seja feita nos dias atuais. Então, o Tratado de São Luís Maria de Montfort, algumas pessoas dizem assim, eu já li o tratado. Ou então outra já diz, eu já li o tratado 2, 3 vezes, mas eu não entendi. Então, meu amado, não basta ler o tratado, né? O tratado ele precisa ser visto com um olhar atual da igreja hoje. O tratado ele é atualizado nos moldes daquilo que a Igreja Católica nos pede para os dias atuais. Então não caia nessa, eu li o tratado, vamos consagrar. Eu já li o tratado. Não faça isso. Esse não é o caminho, a igreja ela está nos orientando. Esse não é o caminho. A consagração não pode ser feita de improviso. Então, faça uma formação com pessoas idôneas que façam a formação do tratado para que você possa realizar
a sua consagração. Amém? Relação entre consagração pessoal e social. Em séculos anteriores, se podia apresentar a consagração a Maria em perspectiva pessoal. Hoje, não se pode ignorar que diversas nações, igreja, mundo foram consagrados repetidas vezes com atos coletivos. Então, a igreja ela nos orienta que nos séculos anteriores, em algumas consagrações, eram feitas de forma pessoal. Mas hoje, nos dias atuais, já existem consagrações marianas, a consagração das nações, a consagração de igreja, a consagração do mundo a Nossa Senhora. Então, é preciso entender isso, que algumas pessoas vão dizer, mas o Papa João Paulo II consagrou o mundo a Nossa Senhora, então eu não preciso me consagrar. Outras vão dizer, eu fui consagrada no batismo a Nossa Senhora, tenho até padrinho de consagração, não preciso me consagrar. Então é preciso entender que hoje há algumas consagrações que foram feitas de nações, de igrejas, do mundo inteiro à Virgem Maria, e há consagrações que foram feitas de forma pessoal. Então é preciso entender essas duas formas para que se possa chegar a um veredito final sobre a consagração mariana. Devem ser recordados os atos de consagração do mundo ao coração de Jesus, consagração de Leão XIII em 1899 e o ato de consagração ao Imaculado Coração de Maria de Pio XII em 1942. Nos dois casos onde a consagração foi feita pelo Papa, como pai e representante da família humana, como responsável do seio da comunidade a ele confiada. Então essas duas consagrações, a de Leão XIII, que foi a consagração do mundo ao coração de Jesus, e a de Pio XII, em 1942, que foi o ato de consagração ao Imaculado Coração de Maria, elas foram feitas por dois papas. E o Papa, ele é representante de toda a família humana e o responsável no seio da comunidade a ele confiar. Então essas duas consagrações foram feitas por dois papas, Pio XII e Leão XIII. Essa consagração tem valor? Sim, tem valor. Mas vamos continuar vendo. Essa consagração não é ato jurídico, mas é feita sob a forma de oração, expressando uma abertura a Deus por parte de quem faz e em nome dos irmãos, como todas as outras orações biblicamente consideradas, tendo o significado de intercessão. Então, essas consagrações a Maria, essas consagrações do mundo a Maria, ao coração de Jesus, elas foram feitas por papas, representantes da família humana e representantes das comunidades a eles confiadas. Mas essa consagração, ela não tem ato jurídico, ou seja, ela foi feita sob um ato de intercessão em forma de oração. Então o Papa, como nosso representante, ele nos representou diante da Trindade, diante da Virgem Maria, consagrando o mundo ao Imaculado Coração de Maria e ao Sagrado Coração de Jesus. Então, esta forma de consagração oracional e intercessória, ela tem valor. Mas vamos ver que também é preciso a consagração pessoal. É indispensável a consagração pessoal, porque Deus salva respeitando a liberdade. O cristão toma consciência dos laços de solidariedade que o unem ao povo de Deus e ao consagrar-se pessoalmente, ele sabe fazê-lo em comunhão com a igreja e realizar a vocação do povo consagrado ao Senhor. Então, olha o direcionamento da Igreja Católica. Existem consagrações válidas que foram feitas pelos papas, representantes da família humana e da comunidade a eles confiada,
que são consagrações sem ato, que não tem nenhum ato, nenhum valor jurídico, e que são consagrações de oração e intercessão, onde os papas, diante de uma necessidade, diante de uma representação, eles consagraram o mundo à bem-aventurada Virgem Maria. Mas a igreja diz, mesmo sendo feitas essas consagrações de forma oracional e intercessória, é preciso a consagração pessoal para aqueles que, de forma livre, fazendo uso do seu livre-arbítrio, assumindo, tomando consciência dos atos de solidariedade que o unem ao povo de Deus, ou seja, a igreja, eles de forma pessoal, de forma livre, eles assumem o compromisso e o desejo de se consagrarem à Virgem Maria. E eles fazem isso entrando em comunhão com a igreja e realizando a vocação do povo consagrado ao Senhor, ou seja, renovando as promessas do seu batismo, assumindo o compromisso com Deus, consigo mesmo e com a Santa Mãe Igreja. Amém? Então, além, mas eu fui batizada, fui consagrada a Nossa Senhora, tenho até padrinho e madrinha de consagração. Pois bem, se você foi batizado quando criança, você ainda de forma pessoal, você deve e pode se consagrar à Virgem Santíssima agora de forma livre e consciente, se unindo ao povo de Deus, entrando em comunhão com a igreja e realizando a sua vocação de batizado, de povo consagrado ao Senhor. Agora de forma pessoal e livre. Amém? Então ficou claro? A igreja, ela diz das consagrações das igrejas, das nações, do mundo, a Virgem Maria, mas essas consagrações têm efeito oracional e intercessório. Agora, para uma efetiva consagração, onde você faz uso da sua liberdade, do seu livre-arbítrio, você se consagra de forma pessoal e consciente, em comunhão com a igreja, se unindo ao povo de Deus e realizando a sua vocação de povo consagrado ao Senhor, acolhendo a Virgem Maria como Jesus Cristo nos deu como dom no seu sacrifício da cruz. Amém? Vamos falar agora sobre a opção fundamental, ou seja, o batismo e a sua relação tempo e eternidade. Amém? A reflexão sobre a condição humana. Estou a descobrir por trás de cada uma das ações uma opção fundamental, que explica as opções particulares que definem a essência da pessoa que a pratica. A opção fundamental determina o tipo de homem que cada pessoa adota para si, o núcleo da sua personalidade e o que ela deseja e espera ser. Então, a condição humana, toda pessoa, ela tem uma opção fundamental. Ela pode optar por meio do uso da sua liberdade, por meio do uso do seu livre-arbítrio. E cada ação que a pessoa tem, cada opção que a pessoa toma, ela determina o tipo de homem que ela quer adotar para si. O tipo de homem, o tipo de pessoa que ela quer adotar para si, o núcleo da sua personalidade e o que ela deseja e espera ser. Ou seja, é por meio das opções de cada pessoa que nós conseguimos ver nela o tipo de pessoa que ela quer ser, o núcleo da sua personalidade e o que ela deseja e espera ser. Então são as nossas opções que determinam as nossas escolhas. Amém? Quando nós, de acordo com as opções que temos, com a vida que escolhemos viver, de acordo com o uso do nosso livre-arbítrio, da nossa liberdade, é que nós conseguimos ver o que as pessoas determinam para si. Amém?
O homem, na sua liberdade, se realiza quando consegue criar atos definitivos que decidem o seu futuro. Então, esses atos definitivos que decidem o futuro do homem significa que ele está realizando a sua liberdade e está se realizando. O homem se realiza ao fazer uso da sua liberdade. O homem se realiza a fazer uso do seu livre-arbítrio. Por isso muitas pessoas, gostam de dizer, eu não sou obrigada a nada. E realmente não somos. Isso é um fato, nós não somos obrigados a nada. Nós não podemos obrigar as pessoas a fazerem quaisquer coisa, quer boas ou quer ruins. Nós podemos orientá-las, nós podemos formá-las, nós podemos direcioná-las, mas nós não podemos obrigá-las. Por quê? Porque o próprio Deus nos concedeu o livre-arbítrio, porque o próprio Deus nos deu a graça da liberdade, de fazermos uso da nossa liberdade. Por isso a igreja diz que Jesus não salva ninguém sem a sua liberdade. Ele salva aqueles que foram livres para decidir e fizeram a sua opção fundamental por ele. Por isso a igreja diz que o homem, na sua liberdade, ele se realiza. E ele se realiza quando ele cria atos definitivos que definem o seu futuro. Então, ao decidir, ao fazer uso da liberdade, ao usar o livre-arbítrio, o homem se realiza e cria laços definitivos com essa decisão. Ou seja, ao decidir, o homem vai criar um laço com a sua decisão e um laço definitivo, quer para o bem ou quer para o mal. Ou seja, em cada decisão, uma consequência. Isso são laços definitivos que são criados pela nossa realização no uso da liberdade, pela nossa realização no uso do livre-arbítrio. Então, por isso nós precisamos ser formados, ter a consciência formada para decidir. Por isso, não decida as coisas logo no primeiro impulso, movido pelo intuito, movido pelo instinto. Não tome decisões onde forçados, oprimidos por qualquer pessoa. Primeiro seja formado, busque o conhecimento, adquira sabedoria, faça o caminho que a igreja diz, como foi dito no começo, tenha um amadurecimento na sua ideia, na decisão que você vai tomar, se prepare para tomar essa decisão, veja os prós, veja os contras, veja as consequências, o que pode acontecer ao você tomar essa decisão, quer boa ou quer ruim, e aí você decida, As pessoas têm o livre, Deus concedeu ao homem a liberdade para decidir, mas o uso dessa liberdade requer amadurecimento, requer preparação, pois é através do uso da liberdade, através do uso do seu livre-arbítrio, que uma pessoa consegue ver no outro a pessoa que ele quer ser, o núcleo da sua personalidade e o que ele deseja e espera para si. Amém? Tempo e eternidade. Para o cristão, trata-se de inserir o tempo na eternidade, mediante um ato de amor de Deus feito com todo o coração. Esse momento do tempo inserido na eternidade é uma graça de Deus, porque a salvação vem de Deus. Mas o homem deve recebê-la com liberdade, a fim de poder dispor completamente de si mesmo, atingir a plena disponibilidade nas últimas profundezas das suas próprias possibilidades, conseguir liquefazer o mineral da vida para que esta possa ser consumada sem reservas e sem impurezas na fusão da única imagem de Deus. Então, quando se fala de consagração, a igreja diz que ao homem agora, de forma livre, consciente, decidindo pela sua opção fundamental, decidindo se consagrar, ele está inserindo o tempo na eternidade. Olha que lindo! Ele está inserindo, ao nós nos consagrarmos, nós estamos inserindo o nosso tempo dentro da eternidade de Deus.
É o tempo humano se encontrando, o Kairos, o tempo humano se encontrando com a eternidade. Olha que coisa mais profunda. Isso é consagração. É quando eu, de forma livre, fazendo uso do meu livre-arbítrio, conscientemente, agora não mais alguém me consagrou, mas eu me consagro. Então agora eu dou meu tempo para o tempo de Deus. Olha que coisa mais linda, isso é extraordinário. Consagração é o tempo humano sendo inserido na eternidade de Deus. Onde, mediante um ato do amor de Deus, que é o dom, a graça de se consagrar, de inserir o tempo humano na eternidade de Deus, o homem entrega todo o seu coração. Por isso eu acho assim magnífico, e eu peço até a vocês que vão ver essa formação, que vocês ajudem-nos a transmitir essa formação. Por quê? Porque quando o nosso tempo é inserido na eternidade de Deus, de forma livre, consciente, onde nós optamos fundamentalmente pela consagração e nós decidimos nos consagrar, nós estamos acolhendo um ato de amor de Deus, que foi a Virgem Maria, quando Jesus nos deu Maria como dom no alto da cruz. Nós acolhemos a Virgem Santíssima e nós agora de todo o coração nos colocamos dentro do tempo de Deus, do plano de salvação de Deus. Olha que extraordinário. Eu estou dizendo agora de forma consciente que eu quero participar do plano salvífico de Jesus. Eu quero colaborar com o seu plano, eu quero entrar no tempo de Deus, eu quero fazer aquilo que Deus deseja, eu quero unir a minha vontade à vontade de Deus. Por isso a importância de se consagrar de forma pessoal, por isso Deus nos chama, Deus nos convida e através do nosso sim, da nossa liberdade total, nós aderimos ao plano de Deus. Por isso a igreja ainda vai dizer que ao homem, quando o homem recebe com liberdade, ele pode dispor completamente de si mesmo para Deus. Ou seja, agora ele não é mandado, agora ele não é forçado, agora ele não é só instruído, não, agora ele dispõe, ele fala, a minha vida eu dou para Deus. Agora ele se entrega para Deus, ele se dá para Deus, ele entra em comunhão com a igreja, em comunhão com os irmãos, em comunhão com Deus e passa a ter uma vida de consagração, de disponibilidade. Ele diz, eu estou aqui, agora eu vim, eu reconheço, eu opto, eu assumo, eu desejo, eu faço por amor. Amém? Karl Rahner vai dizer assim, Karl Rahner foi um sacerdote católico jesuíta de origem germânica e um dos mais influentes teólogos do século XX. E Karl Rahner diz assim, a consagração é exatamente a tentação séria, meditada, concentrada de realizar o momento da eternidade no tempo com um ato de amor. Karl Rahner é um dos maiores e influentes teólogos do século XX, sacerdote católico jesuíta de origem germânica. Ele diz, consagrar-se é exatamente a tentação séria, meditada, concentrada de realizar o momento da eternidade no tempo, com um ato de amor. Onde a palavra diz, Deus será tudo em todos. Ao me consagrar, eu realizo, insiro o momento da eternidade no tempo. Deus em mim e eu em Deus. Um coração consagrado, um coração separado, um coração totus tuus, um coração servo, um coração acolhedor, que acolhe Deus agora, a eternidade de Deus no seu tempo.
Calhane ainda diz, não é pronunciar uma fórmula, mas o pronunciamento de si mesmo, que quer ser total e definitivo. Olha que maravilha, Calhane diz que ao recitar a consagração mariana, nós não recitamos só uma fórmula, mas nós fazemos um pronunciamento de nós mesmos. Eu acolho, eu me dou, eu me consagro. O pronunciamento que está sendo feito agora é o pronunciamento sobre a minha vida, sobre a minha história, o pronunciamento sobre aquilo que eu desejo de forma total e livre realizar para com Deus. Eu insiro a eternidade de Deus no meu tempo. O que está sendo acontecendo aqui e agora não é uma fórmula, mas é o pronunciamento de uma vida. É o pronunciamento de uma eternização de Deus no meu tempo. Amém? A plenitude antropológica e sobrenatural requer uma preparação do tipo dos exercícios espirituais, cujo objetivo é ajudar a pessoa a fazer opções cristãs irrevogáveis de compromisso com o serviço de Deus, exigindo também a repetição do ato de consagração, como tentativa renovada de chegar ao dom total de si ao Senhor em comunhão com Maria. Então, a igreja, ela nos orienta que a consagração mariana, ela tem plenitude antropológica e também plenitude sobrenatural, onde para se consagrar é preciso uma preparação, como os exercícios espirituais de 33 dias que nós, consagrados marianos, pelo método de São Luís Maria de Montfort, realizamos. Nós ficamos 33 dias, representando aí os 33 anos de vida pública de Jesus, onde nós nos preparamos para nos consagrar à bem-aventurada Virgem Maria. Então, antes de qualquer consagração, é preciso uma preparação. Isso é orientação da própria igreja. Não se consagre, eu hoje me consagro amanhã. Não, é preciso uma preparação. Para quê? Essa preparação vai nos ajudar a fazer opções cristãs. Então, se nós formos ver esses 33 dias de preparação que nós fazemos para nos consagrar à Virgem Maria, nós nos preparamos em oração. Cada semana, uma oração específica deve ser feita. E a igreja diz que isso é necessário. Por quê? Porque através dessas orações que são colocadas, ensinadas para que nós façamos nesses 33 dias, através delas nós vamos aprender a ter opções cristãs. Nós vamos orar com os santos para que nós possamos aprender e para que nós façamos opções cristãs. Aqui a importância das orações de piedade, né? Algumas pessoas dizem, para que orar? Fazer oração de piedade, ficar repetindo palavra. Eu vou entrar no meu quarto, fechar a porta, rezar ao Deus no culto para que Ele me escute e pronto. Amado, a igreja diz que as orações de piedade, elas são realizadas com um único intuito, para que você aprenda a fazer opções cristãs. Então, ao fazer as orações de piedade que a igreja tem, que os santos fizeram, nós vamos aprender com aqueles que já alcançaram no céu aquilo que nós ainda lutamos por alcançar nesta terra. Então, não é erro, não é simplesmente tradição, não é tradicionalismo, conservadorismo, não é loucura, não é fanatismo, não. Você está orando com quem sabe. Você está orando com quem tem domínio de causa. Você está orando com pessoas que foram pessoas inteligentes, de sabedoria, que foram pessoas de conhecimento, que hoje ou são santos ou são doutores da igreja, ou mesmo orações ainda de pessoas que ainda não são consideradas santas, mas já podem ser doutores dentro da igreja. Nós precisamos voltar a fazer as orações de piedade. É que nem, por exemplo, através do Tratado de São Luís Maria de Montfort, lá tem inúmeras orações que os consagrados devem fazer. E quando nós começamos a dar a formação do tratado, nós lemos o tratado muito pausadamente,
como a própria igreja nos orienta, né? Nós amadurecemos no tratado, nós lemos o tratado com muita atenção e retiramos dele toda a essência, tudo aquilo que era necessário para viver a consagração mariana. E as orações de piedade, elas são necessárias, tanto as práticas exteriores são tão necessárias quanto as interiores. Uma completa a outra. Não devemos fazer só práticas exteriores e nem só práticas interiores. Nós precisamos unir as duas. E lá existem as orações de piedade que São Luís Maria de Montfort aconselhou aqueles que foram consagrados a Maria a fazer. E nós colocamos essas orações em orações da manhã, do meio-dia, da tarde e da noite, para que aqueles, né, que trabalham, que não têm um dia total para rezar, aqueles que são leigos e leigos consagrados, eles possam ter tempo para realizar essas orações. E com essas orações, aprender a fazer opções cristãs, com pessoas que já alcançaram aquilo que buscamos, ou seja, a santidade. Então não caia nessa conversa, nesse palavratório sem sentido, como diz as Escrituras, quando dizem que você não precisa fazer orações de piedade, quando dizem que você não precisa fazer as orações que São Luís Maria de Montfort pediu. Você não precisa rezar a coroinha, você não precisa rezar a Magnífica, você não precisa rezar os salmos de São Boaventura, que você não precisa rezar o Santo Terço, o Santo Rosário, as Mil Ave Maria. Não caia nessa. É preciso que, para que você tenha uma mente formada, que haja uma mudança de hábito na sua vida e você comece agora a fazer opções cristãs, você precisa fazer as orações de piedade, orar com os santos, com o magistério da igreja, com a palavra de Deus, para que nós, com aqueles que já alcançaram em Deus aquilo que nós ainda buscamos, a santidade. Amém? A plenitude antropológica e sobrenatural da consagração exige também a repetição do ato de consagração, como tentativa renovada de chegar ao dom total de si ao Senhor em comunhão com Maria. Então, para que se reza o ato de consagração? Para que possamos, com esse ato de consagração, nós possamos agora, através de uma tentativa renovada, chegar ao dom total de nós mesmos a Deus em comunhão com a Virgem Maria. É por isso que eu preciso rezar aquele ato de consagração, né? O interessante é que quando nós preparamos as turmas para se formar, para se consagrar a Nossa Senhora, nós colocamos, Deus nos inspirou para que pegasse o ato de consagração e fizéssemos ele pelo computador. E ao ler ao fazer a consagração diante da imagem da Virgem Maria, que nós pudéssemos fazer por essa folha escrita pelo computador e não simplesmente com letras manuais. Por quê? Para que todos pudessem entender o que estava escrito e fazer sem ficar lá, uns gaguejam, outros não, entende a letra, outro não, então um fala uma coisa, outro fala outra. Então até mesmo esse zelo no ato da consagração, ter uma folha que não seja só uma folha escrita à mão, você faz a sua consagração por escrito, no caso de São Luís Maria de Montfort, mas esse ato de consagração que seja uma folha límpida, uma folha clara, onde você vai entender, não vai ter erros de ortografia, não vai ter erros de pronúncia, e você vai poder fazer isso agora de forma consciente, livre, mas numa tentativa de renovar o dom total de si a Deus em comunhão com a Virgem Santíssima. Então todos esses cuidados com aquilo que é sagrado, com aquilo que é santo, deve ser tomado no ato, deve ser tido no ato de consagração à bem-aventurada Virgem Santíssima. Amém? Agora vamos falar, então falamos já do ato de consagração, da relação entre consagração pessoal e social. Falamos da opção fundamental e a relação tempo e eternidade. E agora vamos falar do itinerário litúrgico e do culto na vida dessa consagração à bem-aventurada Virgem Santíssima. Amém? A consagração a Cristo e a Maria deve ser vivida primeiramente na liturgia.
porque a igreja exprime o seu culto a Deus como povo a ele consagrado. Todo o ano litúrgico é orientado para a celebração do mistério pascal de Cristo, atingindo seu ponto máximo na solene vigília do Sábado Santo, onde a comunidade reafirma sua consagração a Deus, renovando as promessas batismais. Ainda que aí a referência a Maria não seja explícita, a igreja é a continuação e imitação dela, seu tipo na consagração a Cristo, na fé, na esperança e na caridade. Nada impede de explicitar a presença de Maria no batismo, Lumen Gentium, parágrafo 61 a 64, como mãe na ordem da graça, mediante a aceitação vital de sua maternidade e uma atitude de disponibilidade e dom de si. A consagração mariana encontra na vigília pascal o lugar privilegiado. A consagração mariana encontra na vigília pascal o lugar privilegiado para ser pronunciada e renovada todos os anos, ficando aí salvaguardado seu caráter cristocêntrico e trinitário, se garantindo a eficácia da celebração litúrgica como ação conjunta de Cristo e da igreja. Então, o que a igreja diz? Que o itinerário litúrgico e o culto na vida da consagração mariana, a consagração a Cristo feita através de Maria, ela deve ser vivida na liturgia, onde a liturgia ela é orientada para a celebração do mistério pascal de Cristo, paixão, morte e ressurreição. Então, por isso o Tratado da Verdadeira Devoção, ele é cristocêntrico. Maria é o meio, não é o fim último é Cristo. Já São Luís Maria de Montfort apontando para essa realidade da igreja. A igreja é cristocêntrica, Cristo é o nosso fim último. Toda a liturgia da igreja é orientada para a celebração do mistério pascal de Cristo, paixão, morte e ressurreição. Por isso a igreja diz que o melhor dia para a consagração mariana seria na celebração pascal, onde é renovado os votos do batismo todos os anos, onde na vigília pascal, vou repetir, a consagração mariana encontra na vigília pascal o lugar privilegiado para ser pronunciada e renovada todos os anos, por conta da renovação das promessas do batismo, onde a consagração mariana pelo método de São Luís de Montfort, ele tem íntima ligação com a nossa consagração principal, fundamental e única, que é o batismo, onde todas as outras consagrações provêm do batismo. Então, a igreja orienta para que seja renovada essa consagração anualmente, para aqueles que dizem que a consagração não precisa ser feita, não precisa ter renovação, é só se consagrar uma vez e pronto. Nós já vemos que essa ideia é totalmente contrária aos ensinamentos da Igreja Católica, onde se diz que a consagração ela precisa ser renovada anualmente. Então, o melhor dia seria na vigília pascal, onde é feita a renovação das promessas do batismo. Valéria, então eu tenho que falar para o meu padre fazer a consagração pelo método São Luís Maria de Montfort na vigília pascal. Eu digo para você, claro que os padres vão dizer que isso é inviável, né? Porque a vigília pascal é uma solenidade. Então nós podemos seguir aquilo que São Luís Maria de Montfort orienta no tratado. Como que nós poderíamos fazer? Nós poderíamos fazer nossa preparação dos 33 dias, poderíamos nos confessar, como a igreja também já se pede para que se confesse no tempo pascal, nós poderíamos nos confessar e poderíamos assistir à missa da vigília pascal, e nessa missa nós fazemos de forma pessoal a consagração mariana, né? Já que a Mariologia orienta que a vigília pascal é a data que seria, vou repetir de novo, o lugar privilegiado para ser pronunciada e renovada, então não há necessidade. São Luís Maria de Montfort diz no tratado que seja uma coisa pública. Essa consagração é uma consagração pessoal. Então, se faça os 33 dias de preparação, se confesse, assista à Santa Missa da Vigília Pascal e faça a sua consagração pessoal à Bem-aventurada Virgem Santíssima.
Assim nós estaríamos dentro do plano eclesial que a igreja diz para a consagração. Mas se você não achar, decidir por não fazer assim, você tem um sacerdote que faz a sua consagração num dia de festa mariana, isso também pode ser feito, mas a igreja diz que o melhor dia seria a vigília pascal. Amém? A relação com Maria pelos consagrados. Na liturgia deve ser vivida a relação com Maria pelos consagrados. Estes celebrarão de modo especial as festas, memórias, solenidades dedicadas à Virgem, que são frequentes ao longo de todo o ano litúrgico, entrando nas suas dimensões mariana, cristológica e eclesial. De bom grado, seguirão a indicação do Marialis Cultus, parágrafo 16, que apresenta Maria como modelo de atitude espiritual, com a igreja celebra e vive os divinos mistérios. Então a consagração mariana, ela tem íntima ligação com a liturgia, e os consagrados marianos são chamados a viverem as festas, memórias e solenidades dedicadas à Virgem. Valéria, eu sou consagrada por São Luís e nunca ouvi isso, por isso eu digo para você, você precisa ser formado no método de São Luís Maria de Montfort para realizar a sua consagração. Nós vemos a liturgia de São Luís Maria de Montfort, existem as festas, solenidades próprias da família monfortina, e existem aquelas solenidades, memórias, festas dedicadas à Virgem, que estão dentro do plano litúrgico da Igreja Católica. Tanto a liturgia de São Luís Maria de Montfort, quanto a liturgia da Igreja Católica, a liturgia de São Luís Maria de Montfort é inserida dentro da liturgia católica. Então não são duas liturgias, é uma só liturgia, onde São Luís Maria de Montfort é extremamente obediente, ele respeita as festas, as memórias e as solenidades dedicadas à Virgem Maria dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Então os consagrados, eles precisam estar celebrando o mistério da Santa Missa nessas festas, memórias e solenidades feitas, dedicadas à Virgem Maria dentro do plano litúrgico da Igreja. Como por exemplo, dia 25 de março é a principal festa monfortina, onde celebramos a encarnação do Verbo, né? Então, nós precisamos estar conscientes de que nesse dia nós temos um compromisso com a Virgem Maria, né? Nós temos que estar celebrando de modo especial as festas, as memórias e as solenidades dedicadas à Virgem. Nós, quando formamos as pessoas para esta consagração, ao sair daqui, elas saem com todo o calendário litúrgico das festas, das memórias, das solenidades dedicadas à Virgem, para que possam estar aí celebrando com a Santa Mãe Igreja, onde a Virgem Maria, ela como diz Marialis Cultus no parágrafo 16, ela é um modelo de atitude espiritual com que a Igreja celebra e vive os divinos mistérios, ou seja, a Virgem Santíssima, ela é extremamente litúrgica. Amém? O ofício sacerdotal, profético e régio. Na liturgia, sorvemos como que na fonte a graça de realizar na vida o que celebramos nos mistérios da salvação. Trata-se substancialmente de exercer na existência cotidiana o ofício sacerdotal, profético e régio decorrente do batismo. Então, quando nós vivemos essa consagração dentro da liturgia, nós estamos exercendo no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa existência cotidiana, o ofício sacerdotal, profético e régio decorrente do batismo na nossa vida. Nós estamos tendo a graça de realizar na vida o que celebramos nos mistérios da salvação. Então, a Santa Eucaristia, a Santa Missa, ela é a celebração, a realização na vida daquilo que nós celebramos nos mistérios da salvação. Por isso, a íntima ligação que os consagrados marianos têm com a liturgia. Por isso, os consagrados marianos são pessoas eucarísticas. Por isso, a São Luís Maria de Montfort diz no tratado que nós não podemos abandonar
a espiritualidade eucarística e a espiritualidade mariana. Estas duas estão caminhando juntas. O maior sacrilégio depois do sacrilégio eucarístico é o sacrilégio contra a bem-aventurada Virgem Santíssima. Amém? Uma mistagogia bem orientada, uma iniciação para a experiência religiosa não pode prescindir do conselho dos mestres de espiritualidade mariana, que consiste no exercício ascético de estabelecer relação com Maria em todas as ações, na inspiração constante no seu exemplo, no recurso confiante e orante na sua intercessão, na renovação frequente da consagração a ela e a Jesus Cristo, na identificação com ela para conseguir ser dócil ao Espírito e no compromisso promocional do seu culto e do reino de Cristo no mundo. Então, qual é a mistagogia da consagração mariana? Uma mistagogia bem orientada. A experiência religiosa, ela não está à parte do conselho dos mestres da espiritualidade mariana. Então, é errado quando se diz: eu tive uma revelação de Nossa Senhora e porque Nossa Senhora falou comigo, eu vou fazer assim. Não. As nossas experiências religiosas, elas estão permeadas pelos conselhos dos mestres da espiritualidade mariana, ou seja, pela palavra de Deus, pelo magistério da igreja e pela sagrada tradição. Por isso, o consagrado mariano, ele não é guru, ele não é adivinha, ele não vive de revelações pessoais, ele tem um conhecimento profundo, maduro, daquilo que a igreja diz. Ele é preparado dentro da palavra de Deus, do magistério da igreja, da sagrada tradição, da liturgia, da vida dos santos. Amém? Então, o consagrado mariano, ele tem pé no chão. E o que consiste a consagração de um consagrado mariano? Ela consiste no exercício ascético de estabelecer relação com Maria em todas as ações. Ou seja, o consagrado mariano, ele tem vida asceta. As suas ações têm relação com as ações de Maria. As suas ações têm relação com as ações de Jesus. A sua vontade é a vontade de Deus. Amém? Então, a vida asceta, simbolizada na identificação de vida, ou seja, no testemunho. No testemunho eficaz de vida correlacional com Jesus Cristo e com a bem-aventurada Virgem Maria. Nós não temos uma vida à parte. Nós não somos consagrados marianos só quando rezamos o terço, só quando fazemos as orações pedidas por São Luís Maria de Montfort, só quando fazemos, quando praticamos a devoção exterior. Não, nós somos consagrados marianos na vida. O nosso estilo de vida é de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a vida de Nossa Senhora. Amém? A consagração consiste na inspiração constante no exemplo de Maria. Nós não temos ídolos. A Virgem Santíssima é a nossa inspiração. Nós nos consagramos a Maria porque Maria é o antitipo da igreja, porque Maria é o tipo da igreja, é o modelo da igreja. Nós nos consagramos a Maria porque Maria é o modelo de atitude espiritual dentro da igreja, porque nós queremos viver como Maria, porque vivendo como Maria, nós viveremos com Jesus. Vivendo como Maria, nós viveremos com Jesus. É por isso que nós temos como inspiração constante a bem-aventurada Virgem Santíssima. O consagrado mariano, ele recorre ao recurso confiante e orante à intercessão da Virgem Maria. O consagrado mariano, ele se torna um dependente da sua mãe. Ele recorre confiantemente na fé
de que ele vai ser ouvido pela bem-aventurada Virgem Santíssima. Assim como diz o ditado, né? O que o filho pede à mãe, o que pede à mãe que o filho atende e faz, né? Então, ou seja, nós temos o recurso confiante da intercessão de Nossa Senhora. O manto de Maria está sobre nós, a proteção de Maria está sobre nós. Nós somos protegidos, sim, pela bem-aventurada Virgem Santíssima. Amém? A consagração consiste na identificação com ela para conseguir ser dócil ao Espírito. Por que nós nos consagramos à Virgem Santíssima? Porque nós queremos, com Maria, ser dóceis ao Espírito Santo. O Espírito Santo é o esposo da Virgem Santíssima. A Virgem Santíssima é a esposa do Espírito Santo. Então, essa intimidade que há entre Maria e o Espírito Santo é a intimidade que Maria proporcionará aos seus consagrados. Nós também, com Maria, nós seremos dóceis ao Espírito Santo. Amém? A consagração consiste na renovação frequente da consagração a Maria e a Jesus. Então, é necessário, sim, renovar a consagração anualmente. Então, se alguém disse para você que você não precisa fazer a sua renovação da consagração de forma anual, essa pessoa está incoerente com a doutrina da Igreja Católica. É preciso renovar a consagração de forma anual à Virgem Maria e a Jesus Cristo. Amém? A consagração consiste no compromisso promocional do seu culto e do reino de Cristo no mundo. Então, os consagrados, o verdadeiro consagrado mariano, ele promove o culto a Jesus e o culto à bem-aventurada Virgem Santíssima. O culto de latria, que é o culto maior, o culto de adoração a Jesus. O culto de hiperdulia, que é o culto de louvor e veneração a Nossa Senhora. O culto de protodulia e sumadulia, que é o culto a São José. E o culto de dulia, que é o culto aos santos. Então, o consagrado mariano, ele promove essa hierarquia nos cultos a Jesus e a Virgem Santíssima, promovendo o reino de Cristo no mundo. Culto de latria, adoração a Jesus Cristo. Hiperdulia, louvor e veneração a Nossa Senhora. Protodulia e sumadulia, culto a São José. E o culto de dulia, culto aos santos. Amém? Tal exercício continua sendo necessário para que a vida seja impregnada do Espírito Mariano, sendo orientado para o serviço de Cristo e dos irmãos. Então, essa promoção do culto a Maria e a Jesus é necessária. Para quê? Para que nós sejamos impregnados do Espírito Mariano e para orientar para o serviço de Cristo e dos irmãos. Então é necessário as práticas exteriores e as práticas interiores. Amém? Nós precisamos viver uma consagração mariana de forma consistente. Vou repetir para você. A consagração mariana consiste no exercício ascético de estabelecer relação com Maria em todas as nossas ações, inspiração constante no seu exemplo, recurso confiante e orante na sua intercessão, renovação frequente da consagração a ela e a Jesus Cristo, identificação com ela para conseguir ser dócil ao Espírito Santo, compromisso promocional do seu culto e do reino de Cristo no mundo, através do culto de latria, hiperdulia, protodulia, sumodulia e dulia. Amém? Então, essa é a consistência da consagração mariana para que nós sejamos impregnados do Espírito Mariano e para que nós possamos orientar as pessoas para o serviço de Cristo e para o serviço dos irmãos. Amém? Os consagrados hoje se exercitarão
de sintonizar com Maria durante o dia, nos momentos de alegria, de dor, de compromisso, de desafogo, de encontro e de solidão. Então, os consagrados marianos, eles se sintonizam com Maria durante todo o seu dia, em qualquer momento e em qualquer situação. Maria está conosco, vou repetir para você, em qualquer momento, em qualquer horário, em qualquer situação. Então, os consagrados marianos, eles têm compromisso com Maria, eles têm relação com Maria, eles têm doação a Maria, eles têm intimidade com Maria, eles têm, como a igreja diz, acolhimento a Maria, eles têm docilidade a Maria. Por isso, nós que somos consagrados marianos, nós precisamos estar em comunhão com Maria durante todo o nosso dia, durante todo o nosso viver. Amém? Os consagrados procurarão principalmente realizar esse programa seguindo a linha do batismo. Qual é a linha do batismo? Com Maria e para Maria. E por Maria. Vamos repetir? Com Maria e por Maria. Esta é a linha ontológica da consagração mariana. Como Maria, oferecerão a Deus a sua vida, dizendo sim à vontade de Deus e a todos os acontecimentos. Então, na linha do batismo, vivemos como Maria, oferecendo a Deus a nossa vida, dizendo assim a sua vontade. Com Maria, nós iremos aos irmãos para anunciar a salvação, para ajudá-los nas suas necessidades, para ser o sinal de Deus na história, para levá-los a Jesus. Então, com Maria, nós saímos de nós mesmos, das nossas práticas interiores, e vamos agora para as práticas exteriores. Vamos ao encontro dos irmãos, vamos levar Jesus, vamos ajudá-los nas suas necessidades, vamos ser sinais de Deus na história, vamos levá-los a Jesus, vamos anunciar a salvação, vamos ensinar as pessoas a rezarem o Santo Terço, o Santo Rosário, vamos ensinar as pessoas a ler a Bíblia, vamos pregar, vamos anunciar, vamos exercer o ministério confiados por Deus a nós. Vamos agora com Maria ao encontro dos nossos irmãos. E por Maria, vamos ser ajudados por ela. Vamos rejeitar o mal, vamos rejeitar o pecado, vamos edificar o reino de Deus impregnado do Espírito das bem-aventuranças evangélicas nas várias expressões da sociedade. Por Maria, vamos ser ajudados a rejeitar o mal e o pecado. Então, aqueles consagrados marianos que vivem dizendo que não conseguem deixar o pecado, eu convido você a renovar a sua consagração mariana. Porque a consagração mariana, ela nos ajuda a rejeitar o mal e ao pecado. O verdadeiro consagrado mariano, Maria pisa na cabeça da serpente. Então é preciso avaliar a nossa consagração, e se nós não estamos tendo força para rejeitar o mal e o pecado, nós precisamos urgentemente renovar a nossa consagração. O consagrado mariano, ele é impregnado do Espírito das bem-aventuranças. Amém? Então, o consagrado mariano, ele precisa ter a consciência que se a consagração mariana não está sendo vivida na linha do batismo, como Maria, com Maria e por Maria, é necessário renovar a sua consagração, agora de uma forma amadurecida e bem preparada. Amém? O ideal do consagrado consiste em chegar a uma identificação com Maria, a ficar habilitado para a comunhão íntima com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou seja, a Trindade, a ficar habilitado para o amor cordial e criativo junto ao próximo. Então, o consagrado mariano, ele tem um ideal. E qual é o ideal do consagrado mariano? Se identificar com Maria. É o primeiro ideal. Rejeitar o mal
e o pecado. Segundo ideal, ficar habilitado para a comunhão com a Trindade. O consagrado mariano, ele tem comunhão com a Trindade, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Por quê? Porque a Virgem Maria era estritamente trinitária, experiência com a Trindade, comunhão com a Trindade, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E o consagrado mariano, seu terceiro ideal, é o amor cordial e criativo para com o próximo. O consagrado mariano, ele não vive só. O consagrado mariano, ele não pensa só em si. O consagrado mariano, ele não é narcisista, ele não é egoísta, ele não é avarento. O consagrado mariano, ele se dá para o próximo. Amém? Sendo o estágio atingido pelos que experimentaram a presença especial de Maria na vida deles. Assim vive um consagrado mariano. O seu ideal é se identificar com Maria, ser habilitado para a experiência com a Trindade, ser habilitado para o amor cordial para com o próximo, rejeitar o mal, rejeitar o pecado, edificar o reino de Deus impregnado do espírito das bem-aventuranças evangélicas, toda a sociedade, e viver a consagração mariana na linha ontológica, na linha do batismo. Como Maria se consagram a Deus, dizem sim à sua vontade. Com Maria vão aos irmãos para anunciar a salvação, ajudá-lo nas suas necessidades, ser sinais de Deus na história e levar Jesus para os outros. E por Maria são ajudados por ela para rejeitar o mal e o pecado e para viver as bem-aventuranças em toda a terra. Amém? Texto escrito por Stefano de Flores, sacerdote monfortino italiano, mariólogo de renome internacional, professor de Mariologia Sistemática na Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma, presidente da Italiana Mariológica Interdisciplinar, nascido em 2 de 10 de 1933, morto em 15 de 4 de 2012. Então, toda essa formação de consagração mariana, ela provém do escrito de Stefano de Flores, sacerdote monfortino italiano, mariólogo de renome internacional, professor de Mariologia Sistemática na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Amém? Então, tudo isso que foi dito tem caráter católico, mariológico, magisterial, para a glória do nome de Jesus. Então, encerramos aqui o curso Consagração na Mariologia. Espero que isso tenha sido de profunda utilidade para você, de muita graça, de muita bênção, que você possa viver agora segundo aquilo que a igreja diz na consagração mariana, que agora você possa, já tendo ver e ouvir essa formação aí, quantas vezes você achar necessário, para que você possa realmente fazer a vontade de Deus na tua vida e na vida de toda a humanidade. Lembrando que ser consagrado mariano, nós nos consagramos para Deus, para nós e para os irmãos. Amém? Nós estamos aí a serviço da Trindade, com Maria, por Maria e em Maria. Amém? Então, vivemos a nossa consagração mariana dentro da ontologia do batismo, na linha do batismo, como Maria, com Maria e por Maria. Vamos repetir? Como Maria, com Maria e por Maria. Amém? Então você aí que não tem força para rejeitar o mal e o pecado, que você possa dizer com a igreja: por Maria, eu rejeito esse mal, eu rejeito esse pecado. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que você seja agraciado e coberto pelo manto da bem-aventurada Virgem Santíssima. Quero encerrar essa formação agora com aquilo que a mensagem de Nossa Senhora, deixa eu ver se eu marquei aqui. Se eu não marquei, nós vamos fazer a consagração ao Imaculado Coração de Maria. Não marquei. Peço perdão, pedi e acabei não marcando. Mas vamos lá, ato de consagração ao Coração Imaculado de Maria. Convido você agora, se você puder, fechar sua fronte, baixar sua fronte, fechar seus olhos. Se você estiver aí dirigindo, de repente fazendo alguma coisa que você não possa fechar os olhos, que você possa ouvir
e juntos vamos fazer o nosso ato de consagração ao coração imaculado de Maria. Amém? Virgem de Fátima, Mãe de Misericórdia, Rainha do céu e da terra, refúgio dos pecadores, nós, aderindo ao movimento mariano, consagramo-nos de modo especialíssimo ao vosso coração imaculado. Com este ato de consagração, pretendemos viver convosco e por meio de vós todos os compromissos assumidos na nossa consagração batismal. Comprometemo-nos igualmente a realizar em nós a conversão interior tão pedida no Evangelho, a qual nos liberte de todo apego a nós mesmos e dos compromissos fáceis com o mundo, para estarmos como vós, sempre e unicamente dispostos a fazer a vontade do Pai. E enquanto pretendemos confiar-vos a vós, Mãe Dulcíssima e Misericordiosa, nossa vida e vocação cristã, para que tudo disponhais para os vossos desígnios de salvação, nesta hora decisiva que pesa sobre o mundo, comprometemo-nos a vivê-la segundo os vossos desejos, em particular, em um renovado espírito de oração e penitência, na participação fervorosa, na celebração da Eucaristia, no apostolado, na reza diária do Santo Terço e num modo austero de vida, conforme ao Evangelho, que a todos dê bom exemplo de observância da lei de Deus e de exercício das virtudes cristãs, especialmente da pureza. Prometo-vos ainda manter-nos unidos ao Santo Padre, à hierarquia e aos nossos sacerdotes, de modo a opormos uma barreira à onda de contestação do magistério, que ameaça a Igreja até os fundamentos. Debaixo do vosso amparo, queremos tornar-nos apóstolos desta hoje tão necessária união de oração e de amor ao Santo Padre, para quem suplicamos a vossa especial proteção. Prometemo-vos, por último, levar quanto nos for possível as pessoas com as quais entramos em contato a renovar a sua devoção para convosco. Conscientes de que o ateísmo fez naufragar na fé grande número de fiéis, de que a dessacralização entrou no templo santo de Deus e de que o mal e o pecado inundam cada vez mais o mundo, ousamos levantar confiantes os nossos olhares para vós, Mãe de Jesus e Mãe nossa, misericordiosa e poderosa, e ainda hoje invocar e esperar de vós a salvação para todos os vossos filhos, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Doce coração de Maria, sede a nossa salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém? Então hoje finalizamos a consagração na Mariologia. Que Deus abençoe você que quer adquirir esse curso, entre em contato comigo pelo WhatsApp. Você vai receber a apostila em PDF com todo esse curso para você na íntegra. Vai receber todos os vídeos dessa formação no tempo e no horário que você desejar e vai receber todos os outros materiais auxiliares que são confiados somente aos inscritos nessa formação. Então, você que quer aí receber essa formação na íntegra, faça a sua inscrição, entre em contato comigo pelo WhatsApp 012 99608 1944, vai estar aí para você abaixo do vídeo, e faça a sua inscrição para que você seja inserido na nossa classe virtual no Google, onde só estão os inscritos e tem acesso somente àqueles que fizeram a sua inscrição. Então, que Deus abençoe você, invista na sua formação, invista no seu conhecimento, para que você possa aí realmente crescer em sabedoria, estatura e graça. Que Deus abençoe você, até a próxima, se Deus quiser. Obrigada pela sua atenção, sou a formadora Valéria, estou aqui à sua disposição. Se você quiser levar esse curso para a sua cidade de forma presencial, também é possível, através de seminários, dias corridos ou então finais de semana. Basta apenas que você entre em contato conosco e nós vamos aí passar a você tudo aquilo que é necessário.
Que Deus abençoe você. Esse curso foi ministrado pelo Expertise, Desenvolvimento e Treinamento Humano e Espiritual. Que Deus abençoe você. Salve Maria Puríssima.